Na terça-feira, a gente achava que a reforma tributária estava enterrada, com a chegada dos governadores, da frente de prefeitos. De repente, tudo mudou ontem com a reunião entre o ministro Fernando Haddad e o governador Tarcísio. E até gerou uma crise na direita, porque o Bolsonaro fechou questão contra a reforma tributária. E repare que ele fechou questão sem nenhum argumento contra. Ih, o deputado sumiu. Será que ele está aí ainda? Sim. Repare que o Bolsonaro ele não deu nenhum argumento contra a reforma. Isso é que é incrível, deputado. Ele não deu nenhum argumento contra a reforma. Ele só fechou questão para se contrapor ao governo Lula, embora seja uma reforma de Estado, não uma reforma de governo. Eu queria saber como é que o senhor viu essa chegada do Tarcísio, se realmente a direita está aí pipocando em volta e batendo cabeça, se o Tarcísio deu um nó nos bolsonaristas, como é que eles estão sobrevivendo, se eles estão caindo pelo chão, se estão tendo ataques de pelica, algum infarto na Câmara, a ambulância já foi acionada. Como é que está o clima aí e como é que foi a repercussão dessa reunião entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas? Pois é, rapaz, isso é mais um episódio que revela o quanto o Bolsonaro é tosco, limitado, se movimenta pelo ódio, sempre nós contra eles, nenhum compromisso com o Brasil, com um debate de mérito, de coisa alguma. É a característica dele, né? E por isso que ele vai se isolando. E aqueles que, mesmo com um pensamento conservador, de direita, que tem um mínimo de racionalidade, vai buscando outro caminho, vai buscando se afastar disso. Eu acho que o Tarcísio é uma figura de direita, sem dúvida alguma. Agora, tem que olhar para o Estado, que ele tem a responsabilidade de governar, e encontrar caminhos de mediação. Eu acho que aí é uma demonstração do que é o Bolsonaro, né? E é também uma demonstração da capacidade do governo Lula. É óbvio que a reforma tributária é um tema da sociedade, é um tema de Estado, deve ser tratado assim. Só é possível tratar de um tema com com esse conteúdo, com essa dimensão, se tiver capacidade de dialogar com todos, né, com os governadores, prefeitos, com os setores econômicos, com a sociedade, né, olhando os problemas sociais. E o governo Lula tem sido capaz de fazer isso, de trazer a contribuição do Executivo para um tema do Estado, estruturar o Estado brasileiro. E eu quero dizer, de forma muito particular, o desempenho do ministro Fernando Haddad, que ele tem tido muita capacidade de argumentação, demonstrar para os prefeitos, para os governadores, que não há risco de perdas, que a reforma mexe com algumas estruturas. Não é a reforma que eu gostaria, não é a reforma que a sociedade precisa. Ela não trata de temas centrais ainda para vamos dizer assim, mudar a estrutura tributária perversa que nós temos, que penaliza os mais pobres, mas dá passos muito significativos. E o Fernando Haddad tem tido capacidade de explicar isso. Não é contra o prefeito A, nem contra o prefeito B, nem contra os governadores, é para simplificar a estrutura tributária brasileira, alterar algo que eu acho que é muito relevante, que é a tributação no destino e não na origem. Se a gente fizer isso, é algo muito expressivo, né? E tem tido a capacidade de convencer a todos tecnicamente. Então, acho que tem uma credibilidade política do governo, do ministro, e uma capacidade técnica de fazer a argumentação necessária para convencer prefeitos, governadores e setores da sociedade, as grandes corporações da atividade econômica, que acabaram se associando a esse esforço de aprovação da reforma tributária. Acho que é um grande passo que nós estamos dando. Ana. Sim, deputado, um dos pontos que mais criou divergência ao longo desse debate sobre a reforma tributária foi sobre a questão da autonomia dos municípios e dos estados, né, esse pacto federativo. Eu sei que você é da Bahia, um grande estado do Brasil. Como que foi esse debate? Como que você vê a conclusão desse debate? Isso está nesses 5%? Porque se o Tarcísio fala que concorda em 95% com a reforma, o que está nesses 5% da não concordância? Você acha que está aí esse ponto da questão da autonomia dos estados e dos municípios? Esse é um tema que
ainda não está muito claro sobre o quanto a autonomia dos estados e municípios pode ser afetada. E como é uma mudança na Constituição, isso vai ficar mais claro com as leis complementares. Ainda paira alguma desconfiança, mas já se avançou um pouco mais sobre a implementação dessas mudanças, qual o conteúdo dessas leis complementares que virão posteriormente. Essas conversas com o Haddad permitiu isso. Ele fez simulação sobre o comportamento das receitas de estados e municípios com as medidas que a reforma tributária produz, e eu acho que isso deu tranquilidade, especialmente em relação às receitas. Tem aí um debate a ser feito sobre o conselho, né, e a composição desse conselho, que critério seriam adotados, estados maiores, estados menores populacionalmente, né? A questão social, como é que a distribuição dessas receitas se dá, ou a própria composição do conselho a partir do perfil social da população de cada um dos estados. Então, são temas que ainda merecem algum ajuste. Por isso, ainda há pouco conversei aqui com o relator, ele está muito atento a isso, mas eu acho que tem uma compreensão de boa-fé do governo, de intenção objetiva e clara e confiável, de que não há interesse em deixar nenhuma população de fora, nenhum estado de fora, e nem prejudicar nenhum dos entes da federação e nenhum setor econômico, né? Eu penso que o elemento assim, central dessa reforma é a simplificação. É você evitar que todos os debates sobre reforma, sobre questão tributária, seja um espaço de enriquecimento de grandes escritórios de advocacia, que acabam dominando esse tema e se beneficiando, né, diante do cipoal, da complexidade que é a legislação tributária no nosso país. É uma coisa louca, né, que ninguém consegue entender, mas os advogados entendem muito bem, ganham muito dinheiro com isso. Nada contra os advogados, viu?